ouvi tua voz, eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui os seus servos, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Meditando esta palavra, eu identifiquei 3 fases do cristão neste evangelho. E então o desafio de hoje é: em qual fase você se encontra? Vamos meditar a palavra, e aí você mesmo, com o seu olhar para si mesmo, para a sua vida, você vai procurar se colocar. Em que fase estou? Jesus Cristo faz uma pergunta que representa a primeira fase. Ele pergunta aos seus discípulos: o que dizem de mim por aí? O que andam dizendo? E eles respondem: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Que fase é essa? Essa é a fase daqueles cristãos que conhecem Jesus por ouvir dizer, por ouvir falar. Falaram de Jesus para mim na catequese, então aquilo que falaram na catequese eu sei. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. Ou então a gente escuta sobre Jesus Cristo, ou lê sobre Jesus Cristo, mas sempre o que os outros falam. Essa é a primeira fase. Não há profundidade nesta fase. São cristãos que não conhecem Jesus Cristo. Imagina, porque nesta fase eles se dizem cristãos. Eu sou cristão. Mas é um cristão de ouvir falar dos outros sobre Cristo. Não conhece de fato. Os discípulos responderam. Eles dizem que é Elias, que é João Batista. No nosso caso, a gente escuta também falar por aí que Jesus Cristo é o grande profeta, é o Senhor, né? O mestre. Mas você já fez a experiência de Jesus como Senhor e mestre da sua vida? Você conhece Jesus Cristo ou você está nessa primeira fase ainda, com as informações que você recebeu da catequese,
que se lhe perguntarem, você até responde: é o Senhor. E alguns ainda têm dificuldade de dizer Jesus Cristo é Deus. Às vezes pessoas, e não se surpreendam por isso, às vezes pessoas que cresceram na igreja, passaram a vida inteira, e já estão na maturidade da idade, e ainda não conheceram Jesus, mesmo participando das missas todos os domingos. Ainda estão na primeira fase do ouvir falar sobre Jesus. Existe também esses casos. Porque conhecer Jesus é muito mais além, vai muito mais além do que simplesmente saber informações sobre Jesus Cristo. A segunda fase, aí você vai tentando se colocar. Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E para vocês, quem sou eu? Ele faz uma pergunta surpreendente, uma pergunta desconcertante, porque foi fácil responder o que dizem sobre Jesus. Agora, o que você fala? O que você sabe sobre mim? Para você, quem sou eu na sua vida? Nesta fase, são aqueles cristãos que fizeram uma profunda experiência de Jesus. São aqueles cristãos que se encantam com Jesus Cristo, que são enamorados por Jesus Cristo. São aqueles cristãos que, quando escutam uma palavra de Jesus, percebem o olhar de Jesus, conseguem sentir a força da emoção das palavras dele. Nessa fase, é quando a gente começa a se encantar profundamente com tudo que vem de Jesus Cristo, e ele passa a ser o nosso referencial, sim. O que fazer para conhecer Jesus, para chegar nesta fase, que é uma fase maravilhosa, que todos nós devemos chegar? A gente tem que saber ler os evangelhos, porque a única forma de conhecermos Jesus é por meio do evangelho, é por meio da palavra. E eu digo para as pessoas, se querem realmente conhecer Jesus, quando você ler um evangelho, você deve entrar na cena, você deve participar daquele momento com Jesus, você deve chegar a ser um personagem daquele evangelho. Só para dar um exemplo de como ler o evangelho para ficar íntimo de Jesus, para se enamorar e se surpreender com Jesus, porque você não pode ler o evangelho como lê o jornal. Você deve ler o evangelho para fazer uma experiência de amor, uma experiência de fé. A palavra de Deus não te dá informação, a palavra de Deus te dá vida. E nós ocidentais às vezes lemos o evangelho como se lê o jornal, querendo tirar informação. Não, a palavra é para nos dar a conhecer Jesus Cristo e nos levar a uma experiência de amor. Por exemplo, uma palavra, um evangelho, dentre muitos. Zaqueu, aquele homem baixinho, mas não só baixo de estatura, mas também nos princípios, na verdade. Este homem soube que Jesus Cristo ia passar, e ele era muito baixo e tinha muita gente. Imagina aquele homem excluído, não benquisto pelas pessoas da comunidade. E aí você deve imaginar a cena. Comece a visualizar a cena. O que esse homem faz? Sobe na árvore. Imagina esse homem subindo na árvore. Até cômico ver um homem, subir na árvore para ver alguém passar. E era Jesus. E aí, Jesus Cristo, ao passar, olha para aquele homem, como ele nunca foi olhado na sua vida. Imagine esse olhar, porque aquele homem nunca tinha sido olhado com ternura e acolhida. Aquele homem tinha sido sempre olhado com desprezo na sua vida. Imagine a cena. Jesus Cristo não só olha para aquele homem, que já desarma todo. Talvez ele tenha ido ver Jesus por curiosidade.
E aí Jesus Cristo diz, vai muito mais além. Desce, Zaqueu. Hoje eu quero estar na sua casa. Tantas pessoas que estavam ali com Jesus, pessoas da cidade que tinham recebido Jesus, e ele quis estar na casa de Zaqueu. E imagina, naquela multidão, Zaqueu descendo, baixinho, e levando Jesus para a sua casa. E aí você deve ser também, talvez, um Zaqueu, levando Jesus para casa. Ou alguém da multidão. E na casa, Zaqueu está tão enamorado daquela presença, tão apaixonado, tão transformado com aquele olhar, que ele não pensa mais nada e diz, é isso que eu quero para a minha vida. Se eu roubei de alguém, eu quero devolver tudo aquilo que roubei. E ainda mais. E aí Jesus Cristo diz, agora imagine você dentro daquela casa, fazendo aquela experiência. E aí Jesus Cristo diz, hoje a salvação entrou neste lar. Hoje a salvação entrou nesta casa. E aí você imagina a mulher de Zaqueu, sofredora certamente, porque quem não vai sofrer com um homem desse, que mente, que rouba? Os seus filhos. Hoje a salvação entrou nessa casa. E você dentro daquela casa, olhando para Jesus, falando aquelas doces palavras. E um homem transformado completamente. É assim que se deve ler a palavra para ter conhecimento, para saber quem é Jesus, para se surpreender, para ser tocado. E aquele outro evangelho, para citar um último, para que a gente saiba como estar nesta fase, nessa segunda fase, que é conhecer Jesus e se encantar, sempre, sempre. E saibam que cada vez que você lê o mesmo evangelho, você vai ter experiências diferentes. Por isso que nunca passa o valor da palavra. 2000 anos, ela sempre vai nos surpreender. Imagine a cena, você tem que entrar na cena. Uma mulher no centro, vários homens com pedras para matá-la, para apedrejar aquela mulher, para tirar a vida daquela pobre que estava sendo acusada de adultério. E eles podiam matar e nada poderia acontecer, porque a lei judaica permitia que as mulheres fossem apedrejadas em praça pública, e aqueles homens todos. Não tinha mais nada que fazer. Ela já estava condenada, sem passar por tribunal. Mas Jesus estava ali. Com a única ordem, Jesus salva a vida daquela mulher, que estava esperando a primeira pedra já na sua cabeça. E aí você na cena, participando de tudo, visualizando tudo. E Jesus Cristo diz simplesmente, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo se surpreendeu. Uma palavra, não usou a força, sabedoria, ternura na palavra, sem condenar nem mesmo aqueles que estavam com as pedras nas mãos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra nesta mulher. E diz a palavra que começaram a deixar as pedras, a começar dos mais velhos. E começaram a sair de fininho, como diz minha avó, o rabo entre as pernas. Ficou sem ninguém. Imagine aquele espaço, sem mais ninguém por perto. Só Jesus e aquela mulher. E mais uma vez, Jesus olha para aquela mulher, como ela nunca foi olhada antes. E pergunta para ela, mulher, ninguém te condenou? Ela levanta a cabeça e olha e não vê ninguém. E diz, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus Cristo diz para ela, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. E aquela mulher certamente teve a sua vida transformada. E aí você se surpreende com essa presença, com esse ato, com esse olhar, com essas palavras, com tudo. E aí Jesus Cristo passa a ser presença na sua vida e não mais uma informação. Você superou a primeira fase da informação e você mesmo fez a experiência de Jesus Cristo por meio do Evangelho. É assim que a gente deve ler a palavra de Deus, nos surpreender com o Mestre, com Jesus. E a gente vai então se enriquecendo. E a terceira fase, a mais
linda, a mais importante, aquela que a gente deve almejar chegar, que é ter as chaves. Pedro, que respondeu: tu és o Messias, o Deus vivo. Na terceira fase ele recebe as chaves. Ele recebe então as possibilidades de viver a sua vida com sabedoria. Ele recebe a sabedoria para lidar com todos os problemas e todas as situações. Ele está tão íntimo de Jesus que ele recebeu a chave. Porque quando você recebe a chave de alguém, é porque tem muita confiança. O vizinho vai sair de férias e deixa a chave com você porque confia em você. Porque você já tem um grau de amizade tal que ele é capaz de dar as chaves na sua mão. A terceira fase é então estar tão próximo de Jesus, nessa confiança e receber essas chaves para você ser um missionário, para você ser um outro Jesus Cristo neste mundo. Ter as chaves na mão é ser um outro Jesus Cristo nesse mundo. É o que o Papa é, um outro Jesus Cristo. E aí a gente tem que parecer com Jesus. Nesta terceira fase você tem que ser parecido com Jesus Cristo. O nosso Papa Francisco é tão parecido com Jesus, né? No gesto, nas palavras, no olhar, no abraço, na ternura, na acolhida. E nós também, nessa terceira fase, que receber a chave, devemos ser parecidos com o Mestre. Quando é que você é parecido com Jesus? Você já está nessa terceira fase? Ou ainda você está na primeira fase, que é na fase da informação? Eu sei o que me disseram sobre Jesus. Você já está chegando na segunda fase, que é esse encantamento, esse enamorar-se, esse se surpreender. Jesus, o Mestre e Senhor da minha vida, porque eu entro na cena com Ele, e eu conheço. Você já está prestes a receber as chaves, ou seja, a começar a parecer com Jesus, assim como Ele, com ternura, com acolhida, com amor, com simplicidade, com serenidade, né? Evitando uma série de coisas, porque Jesus não vai dar a chave assim. Você tem que ser capaz de já fazer várias coisas parecidas com Jesus Cristo. Vamos então, com a nossa busca incessante, por meio da palavra, conhecer o Mestre, o Senhor. E você vai se surpreender sempre, porque Ele é fonte de vida, de amor e de paz. Esse é Jesus, que está na cena com você. É Ele que está na cena com você, e às vezes você mesmo não percebe, porque você não entrou na cena com Ele. Jesus, Senhor da vida, possamos abraçar a Tua luz todos os dias, para nos transformar cada vez mais.